Olá a todos, canal Promotores. Hoje vamos desmontar esta caixa de câmbio. Esta é uma caixa de câmbio fabricada pela empresa Zanrad Fabric 6S1200. Sua relação de transmissão é 675/83 na primeira marcha. O motor faz 6,75 voltas para cada volta do eixo cardan. Na sexta, o motor faz 0,83 volta, enquanto o eixo cardan completa uma volta, ou seja, é uma caixa de câmbio overdrive retirada de um ônibus igual a este. Então, não sei de que ônibus é, nem o ano de fabricação, mas vou escrever aqui em legendas se eu descobrir. O ônibus não é FAS, mas a caixa foi feita na Alemanha. Provavelmente é um dos primeiros ônibus. E o que eu vi de imediato é que temos essa placa intermediária na carcaça. Ou seja, esse tipo de caixa eu sei com certeza, já fiz várias vezes. Elas eram usadas em ônibus MAN. Ou seja, aqui a nossa carcaça é um pouco menor, no Mercedes ela é um pouco mais longa, no MAN a carcaça é menor e, consequentemente, o eixo primário também, mas curto isso. E para conectar aparentemente com o motor, fizeram essa placa intermediária aqui. Dá para ver que ela é de aço, dá para ver as marcas da ferramenta de corte. Ou seja, dá para dizer que depois não tem mais essa placa intermediária lá, aparentemente. Já mudaram a carcaça. Teve um vídeo no meu canal sobre o conserto de uma caixa de câmbio de um ônibus chinês King Long, e lá eu mostrei que a caixa não era da FAS. Aqui estava escrito ZFK e as peças internas encaixaram perfeitamente. A caixa ZFK tem uma outra identificação, né, que é diferente da caixa chinesa. Aqui havia hieróglifos chineses, fabricação na China, onde a identificação é diferente, mas as peças internas são iguais. Aqui, ou seja, esta ainda é uma caixa de câmbio original da Zanrad Fabric, fabricada na fábrica, não sei, na Alemanha. Então, o que temos com essa caixa de câmbio? Motivo do reparo, só engatam a primeira, a segunda e ré, e mesmo assim com rangido. Ou seja, podemos concluir que os cones, os anéis e as embreagens estão desgastados. Vou mostrar o problema típico das caixas Zanrad Fabric. Vemos que a bucha está danificada, os retentores aqui também estão danificados. Então, isso é uma situação padrão para as caixas Zanrad Fabric. E nesse ponto começa a vazar água. O retentor está gasto, o eixo está gasto, a bucha está gasta, começa a vazar água. Bem, quando o ônibus está em movimento, o motor fica na parte de trás, lá o tempo está úmido, chove, a neve derrete e assim por diante. Turbulência, e claro, fica tudo molhado, e também ali a água entra no óleo em gotas, e normalmente todo o mecanismo de troca aqui fica corroído, né? Ele é consumido pela corrosão. Também pode haver eixos, engrenagens e assim por diante. Bom, já mostrei isso várias vezes nos meus vídeos. Essa é uma característica específica das caixas de câmbio Zanrad Fabric. Bom, e nesse caso eu também acho que está entrando água. Agora vamos colocar o óleo. Não sei se o óleo foi drenado ou não, não sei. Agora vamos verificar o óleo. Bem, eu acho que lá dentro deve ter ou uma emulsão, ou por exemplo, primeiro deve sair água, depois óleo. E quando desmontarmos também veremos que há emulsão na nossa caixa e também devemos ter sinais de corrosão, como eu já disse. Então, o que eu acho que deve ser feito com essa caixa? Bem, isso está claro. Reparo do mecanismo de troca. Este é o eixo. O ideal, claro, seria substituir, mas provavelmente será feito um enchimento no eixo. E vou usiná-lo primeiro no torno e depois na retificadora cilíndrica, ajustar a medida, trocar bucha e retentores. O mecanismo de troca está lá. Vamos trocar algo e verificar. E também acho que todos os rolamentos dessa caixa vão precisar ser trocados. E os anéis cônicos, com certeza, dos 3, 4, 5, 6. E não sei, vamos ver o estado dos 1, 2. É mais ou menos isso. Isso é o que realmente vai precisar ser feito, eu acho. Mas vamos ver, talvez os eixos e algumas engrenagens também tenham sido danificados. Esse é o volume de trabalho que temos. Vamos começar? Então, primeiro desparafusamos a carcaça. Aqui temos parafusos para chave de boca 27. Também desparafusamos o garfo. Aqui temos um parafuso longo passante que prende tanto a carcaça quanto o garfo ao mesmo tempo. Talvez haja um kit de reparo para o garfo, vamos ver, mas na verdade é assim que ele deve se mover. Aqui temos uma vedação, removemos a carcaça, depois removo o mecanismo de troca. A troca aqui é feita por cabos. Neste ponto temos uma presilha para um dos cabos. Aqui o segundo cabo é fixado.
Removemos todo esse mecanismo, depois removemos a flange, removemos a tampa traseira. Acho que aqui tem um rolamento cônico, não precisa usar o extrator para tirá-lo. Ou seja, já abrimos a caixa ao meio e os eixos, tiramos o lado. Também vamos precisar remover isso aqui, a tampinha e a janelinha. E aqui a gente tira a engrenagem da marcha a ré. Enquanto não tirarmos a engrenagem da marcha a ré, os eixos não vão sair. Esse é o nosso volume de trabalho. Vamos começar. Primeiro verificamos se há óleo e seu estado. Pronto, vamos lá. Então veja, eu tirei a tampa e primeiro sai água. Bem, eu lavei a caixa, ela estava na lavadora. Talvez durante a lavagem um pouco de água tenha entrado, sim. Mas de qualquer forma não deveria ter água mesmo que eu tivesse lavado na lavadora. Se estivesse certo, a água não entraria ali. Ou seja, ela ficou na lavadora por uns 4 ou 5 minutos e vemos quanta água entrou no balde. A água já cobriu o fundo. Ou seja, como eu disse, isso entra através do eixo quebrado. Então drenei o óleo. Vimos que primeiro saiu cerca de meio litro de água, com certeza. E o próprio óleo, ele virou essa emulsão. Ou seja, nem é mais óleo, está líquido. Isso é a primeira coisa. E a segunda, aqui temos literalmente 6 litros, talvez um pouco mais. O normal para essa caixa seria ter 11 litros. Ou seja, vemos que tem metade do óleo e não está claro. Sim, isso nem é óleo, tem mais água aqui do que óleo. Muito provavelmente esse óleo nunca foi trocado. Bem, só por isso já podemos concluir sobre em que condição vai estar o nosso câmbio. Bem, ou seja, vemos tudo, como eu disse, tudo está corroído. Aqui estão os dois primeiros rolamentos que vemos, a carcaça está toda corroída. Aqui a molinha no retentor também enferrujou, caiu fora. Aqui vemos o anel, também aqui ele foi corroído.
Aqui, ao trocar as marchas, sente-se que nada está fixo em lugar algum, ou tudo foi desgastado, ou tudo está enferrujado, sem qualquer fixação, tudo se move aleatoriamente lá dentro. Legendas. Legendas de Matorzok. Bem, pelo que vejo pela engrenagem da marcha a ré, em princípio o interior ainda está mais ou menos em bom estado. Se todas as engrenagens estiverem com essa aparência, então, quanto aos eixos e engrenagens, não haverá problemas. Vamos trocar apenas os cones, os anéis e os rolamentos
As engrenagens estão boas, não devem dar problemas. Todos os rolamentos estão enferrujados e precisam ser trocados. Em seguida, este é o nosso eixo primário. Cone, anel, estamos vendo tudo. Todos os dentes do anel estão quebrados, ou seja, não sobrou nenhum dente. O anel já está encaixado até o fim, gira em falso. Ou seja, esse anel precisa ser trocado, está claro. O cone também precisa ser trocado, dá para ver que aqui já era tudo. Está tudo arredondado, tudo gasto. Bom, é claro que ao engatar não ocorre o alinhamento das velocidades angulares. Entre a luva e a engrenagem tem esse anel, e esses estriados ficam um de frente para o outro. Uma parte gira, a outra fica parada, e eles tentam se encaixar um no outro. E aí a gente tem aquele rangido desagradável. Então, é exatamente como eu falei, os cones, os anéis precisam ser trocados. E talvez também as luvas, na verdade, com certeza. As luvas e rolamentos precisam ser trocados. Agora vou desparafusar estes dois. Parafuso, o eixo, e aí vamos conseguir tirar tudo de uma vez só, ambos os eixos e todas as alavancas de troca de marchas. Bem, já vejo aqui que temos um eixo quebrado, este parafuso aqui está quebrado, ou seja, deste lado ele está inteiro, mas aqui vejo que essa parte está quebrada. Esse parafuso precisará ser substituído. Se essa alavanca estiver danificada, também precisará ser trocada. Bem, por enquanto é isso. Esses são os primeiros pensamentos preliminares. Vamos falar em voz alta, sim, vamos analisar. Lá, claro, ainda haverá um diagnóstico mais preciso. Aqui deve haver algum tipo de sensor. Bom, vou olhar pelo conector. Ou é para o engate da marcha a ré, provavelmente é o sensor da marcha a ré. Aqui só há um parafuso tampando. Desmontei o eixo secundário, retirei o rolamento e a engrenagem da sexta marcha. Estamos analisando. O anel cônico gira livremente, sem resistência, então precisa ser substituído, isso é claro. E também, se olharmos para estes entalhes, também vemos desgaste aqui. Mais da metade do dente foi desgastada. Não sei se dá para ver pela câmera. Esses entalhes eles funcionam junto com esta engrenagem e aqui também vemos esses entalhes. Estão desgastados. A parte da chave de fenda e aqui até dois entalhes estão quebrados. Eles vêm como uma engrenagem única, então a engrenagem da sexta marcha precisa ser substituída. Depois removo o anel, a arruela de encosto, a engrenagem da quarta marcha, o sincronizador, as marchas quarta e terceira e a engrenagem da terceira marcha.
também verificamos o estado. Depois precisamos virar o eixo e a ré. Primeira e segunda já são removidas para aquele lado. Bom, basicamente é isso. Agora vamos desmontar o eixo e fazer uma lista do que precisamos comprar. Isso não é uma arruela, é tipo um cogumelo, como uma bucha daquele lado. Agora vou tentar puxar direto pela luva, né? Ou seja, junto com o cone e o anel. Vou puxar pelo cone através da luva, o cone vai encostar na engrenagem e a engrenagem vai puxar isso. A arruela, quer dizer, não é uma arruela, é uma bucha. Estou ajustando o extrator e puxando. Então, a primeira e a segunda marcha também, o anel está encaixado até o fim e aparentemente ele também está girando. E vemos aqui que se na primeira marcha os entalhes ainda estão mais ou menos, então na segunda embreagem, do lado da segunda marcha, os entalhes já estão arredondados assim, ou seja, aqui o estado do anel e do cone está ainda pior. Vemos que o eixo já está virado, então eu desmontava a marcha a ré, a primeira e a segunda. A quarta não consegui tirar assim, lá para mim. Bom, enfim, não sei, não está dando certo. Agora vamos tentar ver, ou vamos para a prensa ou de outro jeito. Por algum motivo, essa bucha está muito presa lá. Agora vamos pensar.
Desmontei a caixa de câmbio para verificar o estado geral e especialmente do mecanismo de troca de marchas. Aqui temos arruelas de encosto, travas, molas mais grossas e mais finas. Aqui já não tem mais nada disso. Está tudo assim, só pó. Ou seja, tudo se desfez. O eixo de mudança, molas, arruelas e travas são novos, se as encontrarmos. Bom, claro, aqui o retentor, a coifra, a bucha, tudo novo também. Então, quanto às outras peças do mecanismo de troca, também vamos substituir algumas coisas. Por exemplo, o rolamento de agulhas, depois essa peça aqui chamada de guia, e outras semelhantes. Bom, no geral também tem molas quebradas aqui, a esfera está solta e assim por diante. Ou seja, há muitos problemas nos mecanismos de troca. Questões sobre a caixa. Então eu coloquei na mesa tudo o que está deste lado, isso aqui vai ser substituído. Tudo o que está deste lado nós vamos manter. Bem, como de costume, são todos os cones, anéis, luvas e também uma engrenagem. Acho que já mostrei antes que esses estriados aqui estão desgastados. Fiz a lista, entreguei ao responsável pelo suprimento e agora aguardamos decisão do cliente, o que será ou não trocado. Aqui, na verdade, não há muito onde economizar. Se, por exemplo, como disse o cliente, a primeira e a segunda marchas ainda engatavam mais ou menos, se deixarmos os cones e os anéis da primeira e segunda marchas. Mas se pelo que parece aqui, na luva, então de um lado os dentes ainda estão razoáveis, mas do outro lado já estão tortos. Aqui está o terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui não tem absolutamente nada para economizar. Aqui tudo precisa ser trocado. Isso é 100% certo. Nesta mesa estão as peças de reposição que foram adquiridas, novas, como de costume são da empresa italiana CEI, só instalam peças dessa empresa. Quem assiste o meu canal há muito tempo sabe que eu já não sei mais. Já montei dezenas de caixas com essas peças e nunca tive nenhum problema. Então, agora vamos desempacotar todas as peças e montar primeiro. No eixo intermediário só será necessário trocar os rolamentos já no secundário. Bem, esse aqui a gente pode tirar com o extrator ou bater para soltar. E desse lado vai ser preciso remover o anel embaixo do rolamento, tirar o anel e trazer ele até o rolamento. E aí na prensa pressionar a engrenagem para conseguir tirar o rolamento e depois colocar um novo. Primeiro também na prensa instalar a engrenagem no lugar e depois colocar o rolamento novo. No eixo primário também. Vou trocar o rolamento e instalar o retentor. Acho que ele não está nas peças de reposição. Vamos conferir agora. E montamos do mesmo jeito o eixo secundário. Esse é o nosso volume de trabalho. Vamos lá. Então eu queria começar a montagem. Descobri que nem todas as peças foram compradas. Não, essas 4 peças para a primeira e segunda marcha não estão aqui. Por isso fizemos um pedido adicional. Não sei os prazos de entrega, mas não será hoje nem amanhã. Por isso a montagem está um pouco atrasada. Aqui eu também revisei tudo de novo, o que temos de peças de reposição. Aqui, por exemplo, parece que não temos a mola para o mecanismo de troca. E também falta mais uma arruela. Então, o que é que eu quero fazer agora? O que é que eu posso fazer? Eu posso trocar os rolamentos no eixo intermediário, posso trocar o rolamento no eixo primário. E também
limpar a carcaça, lavar mais alguma coisa lá. Então, sobre esse eixo, sobre essa caixa, é exatamente esse copo, não é comum, ou seja, é inserido para dentro. Normalmente, pelo que eu vi, todos esses copos, essas buchas, geralmente ficam assim. Ou seja, essa base apoia a engrenagem que fica em baixo. Se for assim, o eixo fica,
a bucha vai para esse lado e o rolamento já se move por ela. Nesse caso vemos que o copo está virado. Agora nas imagens dava para ver. Não sei, a minha bateria acabou agora, troquei a bateria. Não sei quanto tempo, por quanto. Filmei esse momento, não filmei como eu estava colocando esse copo. Enfim, primeiro ele é colocado completamente. Cone, anel, engrenagem, rolamento de agulhas e depois já de cabeça para baixo é preciso centralizar essa engrenagem, instalar o copo e depois aqui ainda temos um anel. Claro, também não está claro para que ele serve normalmente. Esse copo é colocado quente, até para tirar é difícil. Aqui vemos o anel. Então para mim é um pouco estranho e incomum, pelo menos antes eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Agora estou montando tudo, instalando a engrenagem da quinta marcha e, na verdade, acho que nem é a quinta. Esta é a nossa sexta marcha. Estou instalando a engrenagem da sexta marcha. Aqui estou instalando o cubo, o anel, o rolamento do eixo primário e do eixo secundário. Agora é só esperar as peças.
Então vou montar na tampa, ou seja, instalei novas gaiolas, agora vou instalar temporariamente. Arruelas, estas aqui são de encosto. Esta arruela é para que o óleo passe pelos canais de óleo e esta arruela é de ajuste. Por enquanto estou colocando ela, depois, quando a caixa estiver montada, talvez seja necessário algum ajuste aqui. Vou trocar essas arruelas, depois aqui também instalo essas 3 arruelas e então instalo. Esta tampa aqui simplesmente sem junta, faço assim e coloco o copo, por enquanto sem junta. Não ajusto nem troco os retentores. Depois, como já disse, quando a caixa estiver montada, tudo isso será verificado novamente. Ou seja, vou tirar a tampa, o copo, ajustar os rolamentos, instalar o retentor novo, as juntas e apertar. Legendas. Legendas. Então instalei os eixos, instalei os garfos. Aqui no geral verifiquei tudo de novo, desengordurei, limpei com ar comprimido, já apliquei o selante anaeróbico. Aqui em caixa sem junta porque os rolamentos são cônicos. Então apliquei o selante anaeróbico, preparei o corpo, aqui também desengordurei tudo. Instalei travas dos seletores. Vemos 1, 2, 3, 4. Primeiro vai a molinha, depois o trava. E para a marcha a ré temos 2 molas lá, uma grossa e uma fina, para que o esforço seja maior. Pronto, então se estou instalando o corpo.
A caixa já está quase pronta, só falta instalar o mecanismo de troca de marchas que vou montar agora. Então na caixa instalei a tampa, não lembro o que já comentei e o que não. Então para ajustar os rolamentos tive que colocar uma junta mais grossa na tampa. Não achei a arruela, precisava de uma mais fina, de 2,5 décimos. Então coloquei uma junta caseira mais grossa, de 25 centésimos, uns 25 ou 30 mais ou menos. Para o copo e a tampa dianteira usei uma arruela fina, de 2 décimos. Então regulei os rolamentos e instalei a carcaça. Aqui te instalei, enfim, fechei tudo completamente, coloquei o flange aqui e assim por diante. Faltou o mecanismo de troca. Preparei aqui também um mecanismo de troca para montagem, limpei as juntas antigas, mais ou menos organizei como deve ser. O que temos de novo aqui? Novo eixo, essas duas molas novas, duas arruelas novas. Aqui acho que deveria ter mais uma. Arruela fina, esta é larga, mas parece que deveria ter uma fina também, 3 anéis novos. O que mais? Retentor, guarda-pó e a bucha. Agora vamos começar por essa tampa que é a parte mais fácil. Depois dessa nova guia aqui, trava na esfera e mola novos, acho que a mola antiga quebrou. Ou seja, agora esse novo rolamento, aqui ele está instalado no próprio corpo, agora vou retirá-lo também e instalar um novo rolamento. O mais difícil agora vai ser lembrar como montar as molas de cabeça. Bom, eu tenho uma ideia aproximada, mas mesmo assim vou procurar um esquema em algum lugar agora para ver como tudo deve ser montado aqui. Eu vou montar o mecanismo de troca e de instalar, mas antes vou colocar o óleo enquanto ainda está comigo. Ainda não está instalado, coloco o óleo, instalo o mecanismo e vou ver se vai ter pintura ou não. Vou ver. Primeiro o que eu tenho de tintas dos restos, porque o cliente não comprou tinta. Se tiver algum resto, eu pinto. Se não, deixo como está. Então instalei os anéis, arruelas e molas. No geral, estou sem um anel, o cliente não trouxe, eu também procurei aqui e não tenho esse anel. Bom, no geral a mola agora está encostando direto na trava. Acho que não é problema, já montei assim antes várias vezes. Então vemos que no caso os garfos. O neutro agora está em... Aqui temos primeira, segunda ré, terceira, quarta para baixo, quinta e sexta. Vemos o eixo se movendo assim. Isso é com a marcha engatada. Ou seja, ele não deve sair mais do que isso, senão esses pinos podem cair. E para esse lado, primeira e segunda. Então, para engatar a ré é preciso um esforço extra. Ou seja, a primeira e a segunda são mais fáceis, mas para a ré é necessário um esforço adicional na alavanca. Isso. Bom, e também a quinta, a sexta também engatam facilmente. Primeira, segunda em posição neutra, terceira, quarta, quinta, sexta, com um esforço extra, a ré. Pronto, então as molas eu coloquei corretamente e instalo todos esses guias do trava
e fecho o corpo, fecho e instalo o mecanismo de troca de marchas. Bem, aqui é colocada essa bucha de apoio. Sem essa bucha também não vai funcionar. Bem, provavelmente até funcionaria. Sem essa bucha de apoio, o ponto morto mudará para esta primeira ou segunda marcha e também para esse lado o eixo vai sair mais para fora. Continua. Legendas. Instalei o mecanismo de troca. Vamos testar as marchas. Agora está em ponto morto. Aqui deve ser a terceira, quarta. Certo. Primeira. Segunda. Não, ao contrário, provavelmente primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Terceira. Neutro. Pronto, já coloquei o óleo, a caixa de câmbio, tudo gira, tudo engata, tudo suave, tudo ótimo. O mecanismo é compreensível, sem nenhuma reclamação, não tem folga em lugar nenhum, tudo funciona certinho. A caixa está pronta e não será pintada. Olhei, não, o cliente não comprou nenhuma tinta para mim, mas ele também não falou que precisava pintar. Hoje a caixa será instalada no caminhão. Deve levar 1 ou 2 dias para conectar e instalar, só isso. Então esse foi o vídeo sobre o conserto da caixa 6S 1200. Obrigado por assistirem, boa sorte e até mais.
Então, só lembrando sobre o meu canal no Boosty, o link está na descrição deste vídeo. Às vezes me perguntam nos comentários por que não mostro o rosto. Bom, para quem tem interesse, no Boosty tem um vídeo onde dá para me ver, onde dá para ver meu rosto. Se você está tão curioso assim, vai lá no Boosty. Agora estou trabalhando na manutenção do ZMZ 513 motor V8 carburado de um ônibus PAZ, o PAZ-IK modelo 3205. Em breve terá vídeo. Bom, primeiro eu acho que vou publicar os vídeos no Boosty e só depois de um tempo eles vão aparecer no YouTube. Em breve também vai ter um canal no Telegram para os assinantes do Boosty. Estou aguardando alcançar 25, 30 assinantes para liberar o canal do Telegram, assim já haverá interação por lá. E também quero fazer uma pergunta para quem doa a partir de 1000 rublos. Devo enviar como souvenir uma caneta como esta. Escrevam nos comentários se isso seria interessante. Leio os comentários, se alguém se interessar, organizo tudo e nos próximos vídeos conto todos os detalhes.